O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Portanto, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão, por gentileza, podem se assentar. Amados irmãos e irmãs, quão profundo é aquilo que cantamos no Salmo responsorial da liturgia de hoje. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Diante deste salmo, hoje nós somos brindados com o testemunho de uma mulher, jovem, virgem, que soube aprender a receber esta vida daquele que pode dar vida. A jovem Clara de Assis. Você que ouviu a homilia de manhã, perdoe-me, eu preciso passar novamente pela história de Santa Clara. Porque hoje é um dia importante, a gente não pode deixar de perder de vista um testemunho tão luminoso para a nossa vida quanto desta menina, desta jovem. Jovem de família rica, abonadíssima em bens materiais, de família nobre, de fidalgos italianos. E Clara, conhecendo um jovem, encantou-se por aquilo que encantava o coração daquele jovem. Um jovem conterrâneo, também de Assis, Francisco. E ouvindo a pregação de Francisco de Assis, que não era feita por palavras, mas com a própria vida, Clara sentiu um coração, um desejo de fazer o mesmo. Então ela abdicou a sua riqueza. Os bens que eram dela, ela vendeu e deu aos pobres. E passou a seguir Francisco de Assis. Foi a primeira mulher a ingressar na ordem franciscana. Mas isso, como disse de manhã, não ficou por assim barato. A família não aceitou de bom grado que Clara deixasse o sangue azul, o sangue nobre, para se misturar com os mendigos. Não aceitou que sua filha tivesse toda a riqueza e considerasse isso como palha, como esterco. E por isso começou uma perseguição para tentar tirar Clara da vida franciscana. E aí Clara ficou meio que peregrina, de mosteiro em mosteiro, vamos dizer assim, para fugir da fúria de seus pais, até que chegando na capelinha onde São Francisco ouviu Jesus dizer: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, a capelinha de São Damião. Clara encontrou a paz e ali ficou, montando assim, vamos dizer, o ramo contemplativo da vida franciscana, mas ao mesmo tempo a vertente feminina,
que hoje é conhecida mundialmente como as Irmãs Clarissas, a quem queremos rezar também nesta liturgia. Mas de todo o testemunho de Santa Clara de Assis, gostaria de ficar com o que elucida muito bem o que cantamos no Salmo: bendito seja o Deus que me escutou. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Veja, Clara era um modelo de jovem que toda jovem do nosso mundo queria ser. Bonita, cheia de saúde no corpo, rodeada de amigos e com uma conta bancária invejável. O que muitas meninas e até mesmo rapazes do nosso tempo hoje querem. Uma beleza física exuberante, muito dinheiro, saúde. Mas ela encontrou algo muito maior, como diz a palavra de Deus, maior do que a vida. Ela encontrou-se com Jesus. Por isso abdicou de tudo isso. E escolheu como maior bem aquilo que é desprezível: a pobreza. É por isso que ela hoje é celebrada. E vemos em Clara o cumprimento da promessa de Jesus que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Escolhendo a pobreza, Clara encontrou a vida que dá sentido à nossa vida. Clara encontrou-se com a força do amor de Deus. E às vezes, meus irmãos e irmãs, nós paramos muito no meio do caminho da vida espiritual, quando nos deparamos com os obstáculos, com as perseguições, com as dificuldades. A gente se dá por descontado quando nos falta um bem material, e como se isso fosse a pior coisa do mundo. Clara descobriu a santa alegria de não ter nada a não ser Deus. De não possuir nenhum bem a não ser o próprio Deus. E de não querer outra coisa a não ser estar na presença de Deus. Isso continua sendo para nós hoje loucura. Porque, como disse, quem não pensa na estabilidade financeira, econômica, pessoal, é tido na conta de imprudente ou louco. Mas não é essa a proposta cristã. A proposta cristã não é não termos nada. A proposta cristã é termos o tudo que é Deus. E quando temos o tudo que é Deus, a gente descobre, como Clara de Assis descobriu, que nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Nós não precisamos de ter riqueza, nós não precisamos de saúde, nós não precisamos de outras pessoas, porque Deus é o bastante. E a gente começa a depender de Deus. A pobreza que Clara viveu não é uma miséria exaltável, do não ter simplesmente por carência. A pobreza que Clara viveu foi o desapego da própria vida, porque descobriu aquele que dá sentido à vida. Vejam, e aí, quando a gente não tem por outro bem a não ser Jesus, quando a nossa vida não quer outro brilho a não ser o brilho que brota da cruz, a gente nem precisa levar adiante a proposta do Evangelho de hoje, porque a maior parte das brigas que tem no nosso tempo de hoje, as maiores divisões, até mesmo dentro da igreja, e envergonha-me ter que dizer isso, está relacionada a coisas que não nos fazem melhores em absolutamente nada. Se eu estou falando mentira, vou dar um exemplo para vocês. A família vive pacificamente bem, em harmonia, todo mundo se ama, até pai e mãe morrer. Depois que o pai e a mãe morrem, aí começa, me desculpe a expressão, uma brigaiada dos infernos. Por causa de uma cirola, às vezes, de recordação. Se o pai e a mãe não tinham nada, briga por picuinha, e se tinha coisa, aí pior ainda. E aí começam as feridas no coração, os ressentimentos, as mágoas e as contendas. Por causa de quê? Por causa de bem material, por causa de orgulho, de soberba, por causa de bens.
Dentro da igreja é assim. Quando alguém está muito tempo fazendo alguma coisa e chega uma pessoa de fora que quer ajudar, aí começa as picuinhas, começam as brigas, porque o que tem mais tempo acha que é dono da igreja. A gente precisa entender a santa pobreza que Deus nos pede. Porque quando a gente coloca os bens materiais, o lugar, o cargo, a saúde, a beleza, a vaidade em primeiro lugar, nós nos ferimos e ferimos muita gente. Nós passamos a viver uma vida medíocre, que às vezes a gente não para prestar atenção, que não nos dá nada e pelo contrário nos tira o pouco que temos, a vida. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas caixão não tem gaveta não. Nada do que às vezes a gente briga a vida inteira para conseguir, a gente leva conosco na hora da nossa morte. Fica tudo aí. Fica aí o cargo que eu queria, outro vem ocupar. A saúde, tanto fez como tanto faz, porque agora não vai precisar mais dela mesmo. O dinheiro fica aí para os outros brigarem. E aí é que faz o sentido da nossa vida. A morte mostra para a gente o valor da vida. E ao mesmo tempo, nos convida a de fato buscar um sentido. Esse sentido está justamente em acolher a vida que vem de Deus como gratuidade, com leveza, com amor. A perceber que mesmo diante em todas as dificuldades, Ele está no meio de nós. E isso é o bastante. Se Ele está no meio de nós, nós não precisamos nos preocupar com coisas secundárias. Ele nos dará tudo. E aí recordo de um exemplo de Santa Clara para vir ao Evangelho. Se você quer ouvir sobre a primeira metade do Evangelho de hoje, vai lá no canal Mãe Piedade no YouTube, a homilia que eu fiz pela manhã, onde eu falei sobre a correção fraterna. Não quero me deter na correção fraterna, porque eu quero ir um passo além. A correção fraterna é para corrigir o apego do nosso coração, que briga por picuinha, e aí precisa remendar o que estraga. Mas há algo muito maior do que a correção fraterna que o Evangelho de hoje nos apresenta, que é a dependência exclusiva da graça de Deus. Quando Jesus diz assim: eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Puxa vida, esse versículo hoje me remoeu a manhã inteira até agora. Porque não é possível que Jesus estivesse mentindo. Não é possível que essa palavra de Jesus seja ultrapassada. E sabe por que não é? Eu vou voltar ao que eu estava falando. O exemplo de Clara de Assis. Depois que os muçulmanos invadiram a região onde ela estava, o número de pobres, de miseráveis que não tinham o que comer cresceu tanto, que até a comida que as clarissas tinham para elas, elas tiravam e davam para os pobres. Chegou um dia que elas não tinham mais o que comer. Sobrou só um pãozinho. E aí a responsável da cozinha virou para a Clara e falou assim: madre, nós só temos um pão. Como é que nós vamos fazer? Eram 50 freiras, contando com Santa Clara. E Clara falou assim: espera, eu vou rezar. Hoje parece também que a oração é coisa de doido, né? É coisa de quem não é bobo, ingênuo, infantil. Olha, se nós estivéssemos lá, a gente poderia olhar para a Clara de Assis e falar assim: ô mulher fora da casinha. Porque estamos com um problemão sério aqui. Não tem o que comer. E ela fala assim: espera, eu vou rezar. E foi para a capela. Depois de 1 hora em oração, Clara falou assim para a irmã: divide o pão em 50 pedaços. Isso que é confiança, né, gente? Um pão para 50 pessoas, dá um pedacinho de nada para cada um. E voltou a rezar, só que antes ela disse algo para a cozinheira que ficou marcado, e por isso que a gente sabe até hoje, porque a cozinheira escreveu e chegou até nós. Ela falou assim: confiemos na providência de Deus. Clara entendeu de fato o que significa pedir o que quiser
e o Pai nos concederá. Ela foi diante de alguém que está no meio de nós e não nos desampara nunca. Nunca na oração nós estamos sozinhos. Sempre há alguém que reza conosco. Há o céu inteiro em comunhão conosco. A Virgem Maria, os anjos, os santos, nunca. Ainda que você, meu irmão, minha irmã, está me ouvindo agora sozinho no leito de uma cama ou no hospital, você não está sozinho não. O céu inteiro está aí com você. Nunca nós estamos sozinhos. E por que é que a gente não recebe as graças? Porque a gente não vive num só coração. Este é o segredo que Jesus nos ensina. O segredo para alcançar graças de Deus e esta vida que vem de Deus é estar unido num só coração. Porque olha, se dois estiver de acordo, vocês vão pedir o que vocês quiserem e o Pai vos concederá. E isso vai acontecer porque onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Clara experimentou isso. E enquanto a irmã partia os pães, na hora que terminou de partir, ela foi pegar na despensa os pratos para pôr um pedacinho de pão para cada um e percebeu que milagrosamente os reservatórios de farinha estavam cheios. E ela pegou e fez mais pão, por causa da oração e da fidelidade de Santa Clara, que soube encontrar algo que a gente tem diante dos nossos olhos e às vezes desprezamos. Soube encontrar com aquele que dá vida à nossa vida e não nos deixa passar por nada aquilo que pode roubar de nós a vida, a fé e a salvação. Clara soube dizer a Deus que sempre escuta o nosso clamor, que tem os ouvidos sempre atentos para mim, para você. Por isso o convite que hoje a igreja nos propõe é exatamente esse: a esvaziar o nosso coração. Esvaziar primeiro para ter espaço para Deus morar. E esvaziando o nosso coração de tanta coisa que nós vamos enchendo a nossa vida, vivermos esta santa pobreza. Talvez não nos seja, talvez não, né? Com certeza não nos é pedido a mesma heroicidade de Clara de Assis, de vender o pouco ou tudo que temos. Mas é pedido de nós a mesma confiança, de elevar com fé o pedido que brota na sinceridade do nosso coração, àquele que tem os ouvidos sempre inclinados para aqueles que o amam. Isso a gente só aprende pela oração. E aí o compromisso é, amando o que Clara amou, viver algo que também está faltando na igreja no tempo de hoje: a intercessão. Rezar uns pelos outros. Parar de preocupar com o próprio umbigo e começar a apresentar a Deus a necessidade do outro, na certeza de que quando eu apresento a Deus o outro, Ele volta o olhar para mim, para os meus e atende às minhas preces. Por isso nós bendizemos hoje: bendito seja o Senhor Deus, que escutou Clara de Assis e deu vida à sua vida. Bendito seja o Deus que nos escuta e, nos dando este exemplo de Clara de Assis, pode mostrar que a vida que tanto nós queremos ter só nos será dada quando eu e você soubermos viver a santa pobreza, que é uma pobreza em espírito, de desapegado dos bens materiais, das pessoas, das situações, dos lugares que ocupamos, aprendermos a confiar mais naquele que é a vida de nossa vida e está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança